Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então aqui nós vamos fazer aqui a primeira parte do nosso lustre, um lustre que vai ficar bem legal, bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Então é um lustre aqui bem diferenciado, um lustre que vai ficar muito legal, vai ser um lustre vazado, que nós vamos colocar umas pedras acrílico, então vai ficar muito legal. Então aqui vamos começar a aula e espero que vocês gostem. Então, primeiramente, nós vamos precisar aqui de um tubo de PVC de 150 milímetros e eu cortei 20 centímetros. Então aqui eu cortei 20 centímetros para fazer aqui o nosso lustre. Aqui eu fiz uma marcação bem reta, aqui uma linha reta, dividindo aqui o nosso lustre em 3 partes. E essas 3 partes são de 15,5 centímetros. Então são 15 centímetros e meio. Então nós vamos cortar. E aqui eu tenho 2 peças de cano de PVC de 50 milímetros. E eu cortei 20 centímetros. E aqui também eu marquei uma linha reta que nós vamos cortar. E nós vamos aproveitar 3 pedaços desses canos. Então aqui eu vou começar os cortes. Mas antes é preciso que você use equipamento de segurança, que é o óculos de proteção e a máscara de proteção, para você não ter problemas quando você for cortar, ou mesmo quando tiver pó, aí você não vai respirar o pó. Então aqui eu vou usar uma micro retífica e vou usar um disco de corte diamantado e nós vamos fazer aqui os cortes. Então você toma bastante cuidado, que esse disco é perigoso, então você tem que cortar certinho. Então aqui eu vou cortando. Aqui eu já cortei o primeiro cano. Agora eu vou cortar aqui o segundo. Então aqui temos 4 partes e nós vamos aproveitar só 3. Então eu tirei 3. E aqui nós vamos cortar o tubo de 150. Então você toma cuidado para cortar certinho. Então prontinho, já cortei aqui as 3 partes. Então temos as 3 partes de 50 milímetros e as 3 partes de 150 milímetros. Agora nós vamos precisar colar. E para isso nós vamos usar aqui uma super cola instantânea, Tec Bond, artesanato número 2. Você compra essa cola em loja de artesanato, ela custa em torno de 7 a 8 reais. Então observa como que eu estou colando, que você vai colar de acordo com o que eu estou colando. Então observa bem para você colar direitinho. Então essas partes do cano de 50 você vai colar por dentro. Ele vai ficar embutido por dentro. Ou seja, vai ser embutido, ou seja, vai ser por dentro. Então aí você vai colando, que são 3 partes. Agora vamos para a última parte que nós vamos colar. Então estou quase terminando de colar. Então prontinho, já colei, observe como que ficou perfeito o nosso formato de lustre. Agora eu vou usar aqui uma chapa de PVC de 100 milímetros, do cano de 100 milímetros, ou seja, é uma chapa do cano de 100 milímetros.
E uma coisa importante, se você não sabe fazer essa chapa de PVC, tem aí nos meus vídeos ensinando passo a passo, é só você dar uma procurada em chapa de PVC que você vai achar. Então aqui nós vamos marcar aqui na chapa de PVC o formato aqui do nosso lustre. Aqui eu vou fazer uma pequena marcação para depois eu saber por onde eu vou colar. Aqui eu vou usar uma ponta diamantada para fazer os cortes. Então prontinho, já fiz aqui o corte. Agora eu vou usar aqui um bocal de luz, bocal de lâmpada E27, que é o bocal mais usado. Agora é só parafusar aqui o fio e nós vamos colar esse bocal para ele ficar bem firme. Agora vamos fazer aqui um pequeno furo para passar aqui a fiação. Vou dar um pequeno nó aqui no fio para não ter perigo de soltar. Então prontinho, está quase pronto aqui o nosso lustre, a primeira parte. Agora nós vamos colar. Então prontinho, agora é só colar e vai estar pronta a nossa primeira aula, a primeira parte aqui do nosso lustre. Então observe como ficou perfeito o nosso lustre, fica uma aula bem dinâmica, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, que é bem simples, bem fácil. Então essa foi a primeira parte do nosso lustre, espero que vocês tenham gostado. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então esse aqui é a parte 2 do nosso lustre. Então esse lustre já está se transformando. Aqui eu fiz as borboletas em 3D. Então ficou muito legal, com bastante vazado. E aqui o suporte para colocar os acrílicos. Então o lustre está tomando forma. Espero que vocês gostem da videoaula. Ficou muito legal. Então agora vamos para a segunda parte do nosso lustre. Então aqui já está pronta, aqui praticamente pronta aqui para nós começarmos a parte aqui dos desenhos. Então aqui eu vou usar essas borboletas. Se você quiser este molde, ele está no meu blog. E eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para você ir lá no meu blog e salvar este molde da borboleta. Então aqui eu vou cortar as borboletas que eu vou colar aqui, porque eu estou sem impressora, então não tem impressora para fazer aquele esquema de passar thinner e tudo mais. Então aqui eu vou usar cola Cascorês, que é uma cola branca, que nós vamos passar aqui no cano. Se você quiser, também você pode usar uma cola amarela, uma cola de madeira, que também serve, se caso você tiver. Então você passa aqui no cano, não precisa ralear a cola, não precisa nada, não precisa passar água nem nada. E agora é só colar aqui o molde, você coloca bem alinhado para não ficar torta. Essa borboleta você coloca um pouco inclinada. Então prontinho. Agora vamos fazer aqui as antenas da nossa borboleta. Você já aproveita e faz as antenas. E agora é só colar nas outras partes. Então prontinho, já colei aqui nas outras partes.
Ficou perfeitinho, já secou. Agora já podemos fazer os trabalhos. Então primeiro vamos cortar por fora, nas asas da borboleta. Depois vamos fazer o corpo da borboleta e por último aqui nós vamos cortar as asas. Para depois puxar e dar aquele efeito 3D. Que fica muito legal. Então aqui vou cortando aqui com a ponta diamantada. Eu estou usando a velocidade 5. Porque esse cano de 150 é um pouco mais duro, então você tem que colocar um pouquinho de mais força para cortar. Mas o importante é que corta bem, as pontas diamantadas é muito boa para fazer os cortes. Então agora vamos fazer aqui o corpo da nossa borboleta, o corpo e a cauda. Vamos fazer aqui as antenas. Prontinho, então você vai fazer esse esquema em todas as borboletas. Agora vamos cortar aqui as asas. Então, como esse cano ele é um pouquinho espesso, então você vai cortando e já vai retirando a rebarba para ficar limpinha e depois você não ter problema na hora da limpeza. Então você vai cortando e já retirando a rebarba. Então esse lustre vai ficar muito legal, vai ficar um lustre diferente. Ele vai ter os acrílicos vai ser na terceira parte, porque eu decidi fazer em partes, porque senão ia ficar um vídeo enorme, um vídeo mais de meia hora. Então eu decidi fazer em pequenas partes, em 3 partes, que fica uma aula mais dinâmica, uma aula mais produtiva. Então aqui já estou terminando de cortar a asa. Então você vai retirando a rebarba. Então prontinho, já cortei todas as asas, então já está prontinho os cortes. Agora nós vamos tirar esse papel e para isso você vai usar uma água, com uma trincha aqui, você passa a água aqui no papel e ele vai soltar tranquilamente. Você pode tirar com a unha ou com uma faca, você pode tirar que ela sai perfeitamente o papel. Então observa que você tira tranquilamente. Então prontinho, já está limpinha aqui a nossa luminária. Agora vamos fazer uns pequenos detalhes vazados, nós vamos fazer uns pequenos cortes vazados aqui, só para dar um detalhe a mais aqui na nossa luminária, no nosso lustre luminária. Então você vai fazer em volta da borboleta, nesses espaços vagos, somente para dar um destaque aqui para a nossa borboleta. Então prontinho, observe, já fiz os detalhes, ficou muito legal, valorizou aqui o nosso lustre. E também vai ser bom para passar a luz quando nós formos ligar o nosso lustre. Agora vamos usar aqui uma lixa 120. Então você vai lixar por dentro, lixa por fora. Então você lixa toda a rebarba. E agora para finalizar a limpeza é só passar uma escova de roupa. Então você passa por dentro, por fora. E está limpinha a nossa luminária. Bom, agora vamos fazer os furos para colocar os acrílicos. Então é 3 centímetros. Então é 3 centímetros em cada ponta aqui que você vai fazer.
é somente na parte onde tem a borboleta. Nessa parte curva você não vai fazer. Então você vai furando aqui esses 3 centímetros de distância para nós colocarmos depois os acrílicos. Então prontinho, já furei aqui os pontos dos acrílicos que nós vamos colocar. Agora nós vamos puxar as asas para dar aquele efeito 3D, aquele efeito que fica muito legal, que valoriza todo tipo de luminária ou lustre. Então você vai aquecendo com soprador térmico. Se você não tiver um soprador térmico, você pode usar um secador de cabelo, mas tem que ser um secador forte, ou você pode fazer na chama do fogão. Mas o ideal é você ter um soprador térmico. Então observa como que puxa, fica bem bacana esse efeito. Então prontinho. E agora você vai fazer com todas as 3 borboletas, com todas as asas. Então já está prontinho, observa como ficou bem legal, bem bacana. Agora você vai pegar um pedaço aqui de cano 150 e eu cortei 1,5 cm. Então você mede, você vai fazer um corte aqui no meio, que nós vamos medir a largura aqui do nosso lustre. Então você faz o corte e agora você consegue tirar a medida. Então você coloca bem no meio aqui, encaixando bem no meio. E agora é só marcar. Então você vai marcar e cortar. Então prontinho, já cortei, agora é só colar, que vai ficar um aro. Vai ficar um suporte, porque os acrílicos, eles vão ter 2 camadas, que é a parte de fora, que é das borboletas, e a parte de dentro. Aqui eu vou usar uma super cola instantânea. Então prontinho, já está pronto o nosso suporte. E aqui eu coloquei a distância 3 centímetros pontos. Nós vamos furar, que é exatamente para colocar os acrílicos. Então você vai furando. Então prontinho, agora você coloca e alinha direitinho, puxa um pouco para fora, pelo menos meio centímetro, para você conseguir colocar os acrílicos depois, e agora é só colar. Você dá pequenos pontos de cola que vai ficar firme. Está pronto aqui o nosso lustre, pelo menos a parte de desenho está pronta. Agora falta colocar os acrílicos. Bom, gente, então essa foi a nossa parte 2 do lustre. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que tenha sido bem produtiva para vocês. Espero que vocês consigam fazer. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então aqui vamos para a parte final aqui do nosso lustre, onde vamos colocar aqui os acrílicos e fazer a instalação elétrica. Então, o nosso lustre aqui está quase prontinho. Então, aqui nós vamos colocar os acrílicos. Então, primeiramente, nós vamos usar aqui os acrílicos. Eu vou usar uma castanha média. Então, uma castanha média. Aqui eu vou usar uma folha pequena de acrílico. Uma folha pequena. E aqui nós vamos usar as argolas que é bem maleável, bem bacana, 10 milímetros. Então essas argolas ela é bem maleável para trabalhar. E aqui um alicate. Então vamos abrir aqui as argolas, vamos começar aqui os trabalhos.
Então aqui é bem fácil, você abre a argola, já coloca aqui a castanha, você vai montando as peças. Praticamente você abre a argola e coloca as peças. É bem simples, é muito fácil. Então você vai montando. Então observa como está ficando. Essas argolas, esse material que eu estou usando, que é os acrílicos, a argola, você compra em lojas de artesanato ou você compra em loja de artesão. Então, loja de artesanato, até mesmo loja de bijuterias, algumas você consegue encontrar. Aqui vende joias, você consegue encontrar essas pedras de acrílico. Então, aqui eu montei 11 castanhas e uma folha. Então são 11 castanhas e uma folha. E essa parte aqui nós vamos colocar na parte do meio do lustre. Então aqui vamos colocar aqui a argola, nós vamos colocar aqui no lustre. Então nós vamos colocar nessa parte de dentro e depois nós vamos montar a parte de fora. Então é bem simples, é só você montar. Então observa que é bem simples. Aí já tem a primeira parte para vocês. E agora vocês vão completar esse círculo aqui, esse suporte que nós fizemos. Então aí já montei, observa como ficou. Ficou bem legal. Então essa é a parte de dentro, agora vamos fazer a parte de fora. A parte de fora nós vamos usar 7 castanhas médias e uma folha pequena. Então nós vamos montar essa parte na parte de fora, que são 6 de cada lado. Então vai dar 18 peças. Então vou montar a primeira parte, aí vocês montam o resto, que é bem simples, então não tem necessidade de eu montar todas as peças para vocês verem. Aqui eu monto a primeira parte e vocês completam o resto. Então aí já está montado os acrílicos, observa como ficou muito bacana. Já está tudo montado os acrílicos. Agora vamos partir para a parte elétrica. Então aqui vamos partir para a parte elétrica. Então aqui eu vou usar um pedaço do cano de 50 milímetros. E eu cortei 2,5 cm. E aqui eu já fiz a tampa, já furei no meio. Agora eu vou usar uma super cola instantânea. E é só colar essa tampa aqui no pedaço de cano. Que esse aqui vai ser o suporte para nós colocarmos a corrente. Aqui eu vou usar uma corrente. A corrente você pode usar corrente de jardinagem ou corrente de balanço. Essa corrente que eu estou usando é uma corrente de balanço. E aqui você vai usar um arame galvanizado para ele não enferrujar. Aqui você coloca uma arruela comum só para servir aqui para não escapulir aqui a nossa corrente, para ficar presa aqui no suporte. Agora é só cortar. Está prontinho aqui o nosso suporte. Agora vamos fazer um pequeno furo aqui para passar fiação. Aqui eu vou usar um fio paralelo de 1 milímetro transparente. Esse fio você compra em lojas de elétrica, ele é bem baratinho. Ele é muito indicado para lustre, porque ele é transparente, ele não fica aparecendo. Então aqui vamos passar aqui no suporte. E esse fio nós vamos entrelaçar aqui na corrente. Nós vamos entrelaçando aqui na corrente, porque ele vai ficar
invisível, que você não vai perceber que tem esse fio, porque ele é transparente, ele vai ficar bem justinho aqui na corrente, então você nem vai perceber que tem esse fio. Por isso que ele é o mais indicado aqui para lustre, quando você vai usar corrente. Então observa que ele ficou no meio da corrente, você nem percebe que tem esse fio. E agora vamos fazer aqui a parte elétrica, vamos emendar o fio paralelo transparente no fio aqui paralelo, que é o fio 1 milímetro branco. E é só fazer a emenda. Você vai emendar os dois fios. Você vai isolar com uma fita isolante. Você isola bem para não ter perigo dos fios encostarem um no outro. Bom, pessoal, então esse foi o lustre. Espero que vocês estejam gostando da videoaula. Já estou terminando aqui a parte elétrica. Agora é só embutir o fio e vamos colar essa parte, esse suporte. Então você vai colar bem, passa bastante cola, para ele não soltar. Então agora é só colar. Você centraliza bem, bem no meio. Está pronto aqui o nosso lustre. Agora é só instalar. Agora é só instalar no teto. Está prontinho o nosso lustre. Ficou perfeito aqui o nosso suporte. Observa como que ficou. Ficou muito bom. Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso lustre. Foi um vídeo bem legal de produzir aqui o nosso lustre. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se inscreva no canal se você não é inscrito, porque vai ter muitos vídeos interessantes, muitos vídeos legais. Aproveite, apoie o canal. Se você não é membro, torne-se membro do canal e me siga no Instagram. Então, até o próximo vídeo, pessoal.